vai sair um outro modelo, não é o O1 normal, completo. Eu ainda acredito que vai sair um outro modelo da linha GPT. Porque o O1, o modelo novo aí que saiu ontem, ele não é da linha GPT. Então não é um GPT-4, GPT-4,5, GPT-5. Então eu acredito que ainda teremos um novo modelo da OpenAI. Inclusive ele vai ser aí vai ser treinado com os dados que esse O1 tá trazendo pra gente. Bom, depois do primeiro dia de hype do novo modelo da OpenAI, tá na hora da gente analisar friamente quais são as verdadeiras diferenças que isso vai trazer para nossa vida, para gente que usa via API, para gente que cria agentes de inteligência artificial, o que fazer, quando usar e vamos lá. É tão bom assim? É verdadeiramente um grande modelo? É tudo isso que a gente vai ver aqui agora. E para a gente começar, a gente vai dar uma olhada no documento que a própria OpenAI soltou das avaliações desse novo modelo. Então aqui vamos passar essencialmente pelos gráficos. Então aqui a gente vê um gráfico sobre investimento de tempo e computação no modelo durante o treinamento e durante o teste. E a gente vê um aumento aqui contínuo do que? Da assertividade desse modelo, saindo aqui de mais ou menos uns 35% até ali uns 70% em relação ao investimento de tempo e compute, né, capacidade de processamento, de computação. E aqui a gente vê durante o tempo de teste e investimento de energia. E a gente vê aqui que o modelo saiu de uma assertividade de quase 20% ali até quase 80%. O que por si só, isso aqui obviamente são dados, né, gerais, de várias áreas diferentes. Então você vê aqui, né, o O1, performance smoothly improves, ou seja, a performance ela sobe de forma gradativa, tanto durante o treinamento como durante o teste. O que é a primeira coisa que isso fala pra gente aqui? É que com a evolução da capacidade de processamento, ou seja, inclusive aí com novos chips e novos hardwares que a gente está vendo serem construídos, é possível que modelos com essa arquitetura vão cada vez ficar mais potentes. É isso aqui que esse gráfico fala pra gente. E aqui tem alguns gráficos de avaliação muito importantes, principalmente em relação ao GPT-4o, comparando com o O1 Preview, né? E o Expert Human, aqui no caso de Science Questions, questões de ciências. Uma coisa que é importante a gente entender, ninguém tem acesso ao modelo completo ainda, tá? O O1 Preview, que é o modelo que a gente está usando, ele é literalmente um modelo que foi liberado, na minha visão, a OpenAI liberou esse modelo única e exclusivamente para eles conseguirem pegar e capturar esses dados das nossas interações com ele, para poderem treinar o modelo, para quando sair o modelo de verdade, sair aí um modelo muito melhor, inclusive, do que esse que a gente tá usando agora. Então aqui a gente tem, né, matemática, a gente tem coding, né, e a gente tem science questions. Então, cara, primeiro, a gente está saindo aqui de 13,4% de assertividade do GPT-4o em questões de matemática avançada, principalmente aqui ali para frente a gente vai ver um pouquinho melhor sobre essas questões de matemática. E saindo já do O1 Preview a 56,7%, ou seja, teve um pulo estratosférico aqui. E o O1, o modelo completo, que a gente vai ter acesso logo mais, aqui falando de 83%. Aqui em código, a mesma coisa, o GPT-4o, 11% de assertividade, um pulo para 62%, e a gente falando aqui do O1 modelo completo, 90% de assertividade. Isso é, gente, assertividade de primeira, tá? Imagina então, porque, por exemplo, com o GPT-4o você consegue fazer e criar coisas, assim, complexas. Só que é necessário fases de iteração, ou seja, ele te dá, você testa, você traz o erro e você faz essas fases de iteração, ou seja, tentativa e erro. 89 e 62%, isso daqui é a assertividade na resposta que é entregue de primeira para você. Com o GPT-4o hoje já é possível, dependendo da quantidade de vezes que você erra e acerta, você fazer coisas assim milagrosas. E aqui agora falando de PhD Level Science Questions, ou seja, são questões exclusivas para pessoas que têm um conhecimento avançadíssimo sobre química, sobre física e sobre biologia. Aqui a gente está vendo, gente, que a média do expert human, ou seja, do especialista humano PhD, é de 69,7% contra aqui 78% do O1 Preview e do O1, ou seja, interessantemente até eu queria entender um pouco melhor por que, que o modelo O1 Preview
é até 0,3% melhor do que o O1, né? Vamos lá, então aí aqui são alguns outros gráficos trazendo pra gente um pouco mais dessas comparações do como que é a performance do GPT-4o aqui e do O1 Improvement, né, do novo modelo. E a gente vê que, cara, não há absolutamente nada, ou seja, minto. Aqui a gente tem de linguagem inglesa, né? Ou seja, o inglês. Eles estão empatados. Isso a gente vai ver ali pra frente, inclusive. E vamos ver o que é mais aqui. SAT, que é basicamente o vestibular americano. No total, eu não sei o que é EBRW, vou dar uma olhada ali depois, mas parece também empatado. Mas em todas as outras esferas a gente vê um aumento muito grande em relação ao GPT-4o. Minha visão, tá? Eu ainda acho que vai sair um outro modelo, não é o O1 normal, completo. Eu ainda acredito que vai sair um outro modelo da linha GPT. Porque o O1, o modelo novo aí que saiu ontem, ele não é da linha GPT. Então não é um GPT-4, GPT-4,5, GPT-5. Então eu acredito que ainda teremos um novo modelo da OpenAI. Inclusive ele vai ser aí vai ser treinado com os dados que esse O1 está trazendo para gente. Tem aqui uns outros gráficos importantes. Aqui eu achei isso daqui sensacional. Eu separei para a gente ver que é a parte de Health and Science. Basicamente, gente, o modelo ele tem uma assertividade gigantesca em o quê? Olha isso aqui. Então aqui, olha que interessante, ele está passando os fenótipos, ou seja, umas características físicas que o indivíduo tem. Então ele passa aqui, ó, várias, vamos lá, o que mais? O que tem aqui? Macrodontia, face triangular, sobrancelhas grossas, não, a mão não é muito normal, a pessoa é baixa, tem um desenvolvimento motor baixo, né, ou seja, atrasado, fala devagar, tem dificuldade de se alimentar. E aqui, acredito que são coisas que... Exato, olha aqui. Então, tem defeito atrioventricular, não sei o que é foramen oval, mas vamos ver, ventricular septal defect, tem problema do pulmão, na válvula bicúspida do coração aqui também. Então ele trouxe várias características de uma pessoa e fez uma pergunta. Based on the provided phenotype, ou seja, baseado no que você me trouxe e a exclusão de algumas coisas, uma pessoa com essas características tem essa síndrome. Qual síndrome? KBG síndrome. E olha vamos ver aqui o que é que o ChatGPT 4o fala pra gente. Olha só, ele falou errado, falou Cornelia de Lange Syndrome. E o que é mais interessante desse modelo, se vocês já perceberam, é isso aqui, né? A cadeia de pensamento. Então você vê aqui o que ele está falando, ele está pensando em relação ao que foi escrito. E o que eu achei interessante disso é a gente pensar nos impactos que isso vão ter para diagnósticos acelerados e assertivos na medicina. Ou seja, você vai ter uma taxa de cura muito mais rápida, obviamente com hospitais que terão essas novas tecnologias, o tratamento ele vai ser muito mais rápido. Então vamos aqui, voltando. E aí aqui, ó, isso daqui é que eu achei muito interessante, porque isso daqui traz pra gente um pouco pra gente entender o quanto que a gente deve usar um modelo ou outro. Então, olha aqui, já fica claro que a preferência humana, ou seja, o que a gente prefere de cada um dos modelos, quando a gente fala de personal writing, ou seja, a capacidade de escrita do GPT-4o tá melhor do que a do GPT-O1 Preview, e edição de texto. Ou seja, mudar o tom do texto, deixar mais profissional. Aqui, quando a gente passa para computer programming, né, programação, análise de dados e matemática, e aqui também não tem, mas ciências, né, química, física e biologia, deve estar entrando aqui em matemática ou equations, talvez, existe uma preferência humana muito maior. Então eu fiz, depois de ter testado, ter batido todas ter batido o limite dos meus GPTs, eu montei aqui, eu fiz um texto e eu fiz algumas considerações que são importantes a gente pensar, então, em relação aos avanços do OpenAI 1. Então, eu mandei aqui o textão para mim e falei, ó, cria um roteiro em bullet point para esse texto aqui que eu mandei para você. Então, basicamente, aqui a gente está falando, né, de raciocínio significativamente melhor em problemas complexos, atualizações e melhorias regulares do modelo, ou seja, como eu mostrei para vocês aquele gráfico lá, eu acredito que ele vai ser muito mais passível a ficar muito melhor. E o aprendizado para refinar o processo de pensamento, testar estratégia e reconhecer erro, que foi inclusive o que a gente viu no vídeo de ontem, que ele entrou inclusive num loop de incerteza.
Ele tem um desempenho bizarro em áreas específicas, como física, química e biologia, excelência em matemática e programação, e aqui a gente tem, né, 83% de acerto na Olimpíada Internacional de Matemática, o que eu acredito que é um número bizarro de alto, né? Quais são os aspectos técnicos aqui? Como eu falei para você, a série não é GPT, o nome desse modelo é OpenAI O1. Não é GPT O1, não é GPT, não é. Por isso que eu estou falando, eu não acredito que a OpenAI vai descontinuar a série GPT, e eu acho que vem um outro modelo aí. Ele é forte, inclusive tem aí algumas pessoas que já conseguiram fazer jailbreaks nele, consegui fazer ele trazer algumas coisas, inclusive em termos ilegais. Se você for dar uma olhada aí no X, você vai ver. Tem aqui a colaboração próxima com a autoridade governamental. O que é isso aqui? Isso daqui é basicamente o seguinte: o governo americano ele já está acompanhando o desenvolvimento desses modelos. E uma coisa que eu percebi é que existem dois tipos de cadeia de pensamento na hora que a gente faz uma pergunta para o chat GPT. Deixa eu só mostrar aqui. Eu estava fazendo uns testes, eu peguei umas questões do Enem aqui e mandei para ele. E olha aqui, ele pensou por 52 segundos, fez o balanceamento das equações. Isso aqui, cara, coisa complexa, eu nem lembro mais como é que faz isso. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Isso daqui que a gente vê, esse chain of thought, ele tem a ver com o que a OpenAI nas diretrizes permite que ele entregue pra gente. Então, até a escrita da cadeia de pensamento desse modelo, ela é filtrada. Existem pensamentos que o modelo tem em relação ao que a gente falou para ele, que não são enviados pra gente. Então, como você pode ver aqui, ó, inclusive, isso aqui é muito interessante, foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Olha aqui, ó, ele fala várias vezes sobre as políticas da OpenAI. Políticas da OpenAI. Políticas da OpenAI. O plano anterior, vamos ver, o que mais aqui? Tem mais? Então, o que é que eu tô entendendo, tá? Esse modelo ele está sendo extremamente monitorado. Isso é algo muito importante para a gente entender. Vamos lá, tem a utilização, obviamente, da cadeia de pensamento e a melhora consistente com mais aprendizado e reforço, como eu falei para vocês. Os dados que a gente está entregando agora para a OpenAI, eles vão ser usados para retreinar o modelo, deixar ele cada vez ele cada vez melhor, né? Então, ó, a gente viu aí um salto quântico em comparação ao ChatGPT 4o, em relação àquilo que a gente já viu ali nos gráficos. Outra coisa muito importante, olha, possível alcance de AGI até 2025, acho muito difícil a gente não estar aí nesse patamar. Depois eu vou fazer um vídeo específico só sobre AGI, porque sempre que eu toco nesse tema, vem alguém falar, AGI, que mané, ok. Cara, o conceito de AGI ele é particular, você pode acreditar que é uma coisa, eu acredito que é outra, então a gente se encontra por aí, né? Existe, né, o OpenAI O-Mini, que é uma versão 80% mais barata. O desempenho dele, mesmo assim, é significativamente melhor do que o GPT-4o, apesar de ser mais, eu tenho até que dar uma olhada, não sei se ele é mais caro ou se ele regula com o GPT-4o. Então, o que eu quero mostrar aqui agora? É isso daqui, ó. Eu mandei para ele vários gráficos, mandei para ele o bullet point que eu fiz. Isso que eu falei, eu tô usando o Perplexity, mas basicamente aqui é o Cloud, tá? Mandei os gráficos. E aí, a minha pergunta foi a seguinte, né? Quando usar cada um dos modelos? Porque isso foi uma pergunta, inclusive, que teve nos comentários do vídeo. Inclusive, já se inscreve no canal, dá teu like aí e já deixa tua dúvida aqui também, ou deixa sua discordância, deixa sua crítica. E nas dúvidas dos comentários do vídeo antigo, as pessoas perguntaram, quando é que eu uso o OpenAI O1, quando que eu uso o GPT-4o? Então, pra gente surtir isso aqui completamente, a gente tem, né, quando usar o O1 Preview, com certeza aqui, problemas complexos, excepcionalmente bom em física, química, biologia e matemática. Aqui falando, né, desempenho comparável a doutorado. Programação avançada, raciocínio matemático avançado, tarefas que requerem pensamento passo a passo e pesquisas de análise aprofundada, quando você precisa analisar assim, uma gama gigantesca de textos e quando o tempo de resposta não é crítico. Isso daqui é essencial para você entender quando é que você deve usar o O1. Você já viu que o modelo passa um tempo pensando. Se o modelo passa um tempo pensando, quer dizer que vai demorar mais. Então, vai usar isso aqui no chatbot de atendimento ao cliente? De forma nenhuma, né? Quando você usar o O1, cara, codificação e matemática, pelo custo, eu acredito que isso aqui vai ser mais do que o necessário. Quando o orçamento é limitado, porque ele é bem mais barato,
E aqui a gente tem aí o equilíbrio entre desempenho e custo. Já trazendo para o GPT-4o. Sempre que você precisar de uma tarefa multimodal, né? A gente já falou sobre isso aqui no canal, mas o GPT-4o ele recebe texto, recebe áudio, recebe vídeo, então recebe imagem. Então, assim, ele é muito bom para vários tipos de mídia. Quando você precisa de interações em tempo real, como eu falei aqui agora, tempo de resposta muito mais rápido. E processamento geral de linguagem natural. Tarefas, resumo de textos, GPT-4o é adequadíssimo para isso. Visão computacional, aplicações que requerem function calling. Então, se você provavelmente vai olhar, o O1 ele ainda não tem function calling. Ainda, né? Talvez tenha no futuro. Talvez, se você não sabe o que é, deixa aqui escrito que eu faço um vídeo sobre isso. E uso em produção. Você não vai botar para produção um modelo que tem uma latência tão alta quanto... Não é nem latência, né? Pode ser até latência em relação ao tempo de resposta, mas é porque ele fica trabalhando muito tempo. E tarefas em idioma não inglês. O GPT-4 tem maior desempenho não inglês comparado a todos os modelos. Inclusive aqui quando a gente fala, não sei se vocês lembram disso, mas houve um grande pulo em relação ao modelo 4o para a gente poder usar ele em português. O GPT-4o é muito mais barato do que o 4, ele está disponível onde você quiser, ele é um modelo seguro e o desenvolvimento futuro, os O1 eles estão aí em constante evolução. E como eu falei, vai ter um novo GPT, tá? O O1 não, a OpenAI não vai descontinuar a linha GPT, não. O O1 ele acredito que vai ser uma ferramenta de um próximo modelo GPT, quando ele perceber que é necessário um pensamento mais em cadeia de pensamento, então assim, um pensamento mais sequencial. Então eu acho que foi mais ou menos nessa linha que esse modelo trouxe. Ele vai se tornar uma tool para modelos futuros. É o meu take, que eu acredito que vai acontecer. Aqui ele errou, foi para o lado jurídico. E aqui eu perguntei o seguinte, quando que deve ser usado em relação a estratégico, tático e operacional, pensando em enxames de agentes que são aí a nível hierárquico, né? Então, a nível estratégico, a nível mais alto, o OpenAI O1 vai ser fundamental para planejamento a longo prazo, o que é algo que a gente não via de jeito nenhum em nenhum modelo de linguagem ainda. Tomadas de decisões complexas, inovação em pesquisa e análise de risco, por conta da forma que ele foi instruído e configurado a pensar. No nível tático, a gente tem aí otimização de processos, gerenciamento de projetos, análise de mercado e desenvolvimento de produto. E aqui, no nível mais baixo da hierarquia, onde ele vai ser utilizado menos, inclusive, aqui ele até sugere o O1 Mini, automação de tarefas, suporte à decisão, controle de qualidade e atendimento ao cliente, se melhorarem o tempo de resposta dele. Então, basicamente é isso. Esse vídeo aqui foi uma análise detalhada do que é esse modelo, quando você vai usar cada um deles. E, cara, se inscreve no canal, dá o like no teu vídeo, deixa teu comentário aí. Tamo junto.